Aqui, gente. Agora foi. Boa noite, mulheres. Boa Vamos noite. lá. Espero que vocês tenham sido ministradas aí com este louvor. E a pregação que eu tenho hoje, o que Deus mandou, tem falado comigo, eu queria colocar, se eu pudesse colocar, né, um título nessa pregação, eu colocaria confiar em Deus e não olhar para trás. Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, não sei se você tem sua Bíblia, ou só acompanha comigo, eu vou ler um versículo hoje de Mateus 14, do 22 ao 36. Uma passagem bem conhecida, Mateus 14, 22, 36. Vou colocar aqui para vocês. 22 ao 36, vou ler, tá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a boa notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos naquele tocaram foram curados. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, o que que eu vou falar, né? O Senhor tem ministrado tantas coisas, assim, tem falado tanto comigo, e eu pensei, Deus falou, né? Fala sobre confiar em mim. Eu tenho falado muito isso, sobre confiar, sobre entregar a vida nas mãos de Deus, e Deus tem falado isso para mim, para eu falar para vocês, para que vocês venham confiar nele, que nessa noite vocês possam sair daqui edificadas, confiantes do que Deus tem para a vida de vocês. Nessa passagem de Mateus, um pouco antes, que se vocês começarem, se vocês quiserem ler depois no início, fala sobre a morte de João Batista. E quando João Batista foi decapitado, nesse mesmo versículo, Jesus curou os doentes, e nesse mesmo capítulo, Jesus fez o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes. Então, é um capítulo muito forte, de muitos acontecimentos nesse capítulo, mas eu quero dar ênfase nesse, do 22 ao 36, quando ele anda sobre as águas. Nós conhecemos, eu acredito, eu creio que cada uma de vocês conhece Jesus, mas muitas vezes a gente não tem a intimidade que a gente deveria ter. Muitas vezes a gente vai na igreja, muitas vezes a gente ora em casa, mas a gente ainda não está buscando aquela intimidade verdadeira com Deus, de falar que Ele é amigo, de andar realmente com Ele, de ter aquela verdadeira intimidade. Eu digo por eu mesma. E nesse capítulo,
os discípulos, eles estão, né, dentro do barco, e Jesus fala assim, ó, eu vou subir no monte, vocês ficam aí no barco. Vocês ficam aí no barco que eu vou subir no monte. E o vento acaba levando eles. E eles, né, meio sonolento, acabam, né, meio que, eu acho que acabaram dormindo, e quando eles veem Jesus andando sobre as águas. E eles, talvez, no pensamento, acharam que era uma assombração, acharam que não era real aquilo. E Pedro fala, Senhor, és tu? Se for o Senhor, me manda andar sobre as águas. E Jesus fala, né, vem que, né, vem que você está comigo. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que no decorrer do caminho dele, ele eu acho que ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para os lados, começa a olhar para trás. E aí ele vê que o vento está forte, e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele fala: Senhor, me salva. E aí Jesus estende as mãos para ele, e aí ele entra nesse versículo que eu falei aqui, que ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente passa por tantas coisas, né, na nossa vida, a gente confia em tantas pessoas, e Deus quer que a gente tenha esse momento de intimidade com Ele quer que a gente confie verdadeiramente. Eu não sei o tipo de problema que você está passando, eu não sei qual que é a sua luta, qual que tem sido o seu processo, mas Deus quer que você caminhe com Ele. E que você pare de olhar para as laterais, que você pare de olhar para trás. Ele quer que você olhe somente para Ele, foque nele, porque Ele tem um plano lindo para cada uma de nós. E Pedro, ele andava com Jesus, mas mesmo assim ele se desviou e olhou para os lados, ele se desesperou e ele esqueceu daquele que ele creu, de quem ele estava crendo, de quem ele estava andando. E isso acontece muitas vezes com a gente. Por causa desses processos, a gente às vezes olha para o tamanho do problema e a gente esquece que Deus ele pode fazer todas as coisas, né? Tem uma frase que fala, né, não diga não diga para Deus que você tem um problema, diga para o problema que você tem um Deus maior. Grandes são as lutas, grandes são os processos, grande tem sido o trabalhado inimigo, né, contra as nossas vidas. Mas Deus é aquele que pode todas as coisas, e nessa noite Ele quer que você entregue a sua confiança a Ele, que você comece a olhar para Ele. Eu fico pensando o que passou na cabeça dele, né? Ele falou, nossa, eu tô andando com eles me vêm fazendo tantos milagres, eu tenho contado para eles o que eu vim fazer, e mesmo assim eles não estão crendo em mim. Que você possa pôr a confiança em Deus, assim como você coloca no seu pai e na sua mãe, que quando a gente pede alguma coisa, eu até hoje eu peço alguma coisa para o meu pai e para minha mãe, e às vezes eles, por mais que eles falem, Thalita, eu não vou fazer, mas eu sei que no fundo eles vão fazer. E eu só fico esperando o momento que vai acontecer. E é exatamente isso que Deus quer de você. Ele quer que você renove a sua confiança em Deus, que você renove a confiança nele, que você entregue a sua vida para Ele, que você comece a realmente buscar Ele, mas não buscar por uma troca. Porque, na verdade, não é uma troca. Amar Ele, ter um momento de intimidade com Ele, é assim como a gente tem com os nossos pais, com os nossos familiares. Ele quer que a gente ame sem intenção de troca. Talvez a única troca, a única coisa que você deva realmente buscar dele como troca é a salvação. É isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente busque, que a gente viva assim como eu coloquei nesse louvor no início. Tem tudo a ver com ele, é porque tem tudo a ver com ele, a nossa jornada, a nossa caminhada, tudo que a gente tem vivido é para ele. Tem a ver com ele, tem a ver com o nosso final. Porque se a gente está nesse mundo hoje, é porque ele nos deu a oportunidade de viver, de ver coisas que a gente nem imaginava, porque eu sempre compartilho com vocês que eu tenho visto muitos milagres, mas Deus quer
que a gente venha buscar a Ele, buscar a salvação. E aí, em outro versículo aqui que eu coloquei, em Gênesis 19:17, que fala sobre a mulher de Ló. Eu acho que a maioria que conhece essa história, né? Então, tinha uma cidade que tinha muita promiscuidade, muitas coisas erradas, e Deus falou, vamos destruir essa terra. Vai lá, mandou os anjos dele destruir essa terra. E chegou lá, encontrou Ló, e os anjos gostaram de Ló, viram que ele tinha um bom coração, né? E falaram, ó, se você tá aqui sozinho? Ele falou, não, tenho meus filhos, minha esposa, meus genros. Ele falou, então vai e não olha para trás. Vai que a gente vai destruir essa terra. E a mulher de Ló, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E isso que eu queria entrar hoje no detalhe com vocês. Muitas vezes a gente fica olhando para o que aconteceu antes. Muitas vezes a gente olha para o nosso passado, olha para coisas que nos aprisionam. E por isso, muitas vezes, vocês não conseguem confiar em Deus. A gente não consegue, né? E o que eu queria trazer hoje é esse destravar. O que tem feito vocês não prosseguirem? O que tem feito vocês não confiarem totalmente em Deus? O que aconteceu no passado que não deixa com que você siga em frente? O que aconteceu com você que você não quer confiar em Deus, que você não consegue entregar toda a confiança nele? O que pesou para que você não venha confiar nele? É isso que ele está falando. Deus é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é nosso refúgio. Em Salmos 91 diz: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele quer que confiamos nele. Mas o que fez vocês se aprisionarem a ponto de vocês não conseguirem entregar totalmente a confiança nele? O que fez com que seu coração endurecesse? Você orasse, vai na igreja, mas você não está entregando ainda para ele. Você ainda quer colocar sua mão, você ainda quer pedir para outras pessoas resolvam, você tem tentado todas as formas, porque tem horas que tem pessoas que precisam de um milagre, então, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu estou precisando de um milagre, onde me falar que tem, eu estou indo. É onde falar, eu vou. Vocês estão assim, estão buscando em qualquer lugar, aonde falarem que vocês vão conseguir a salvação, onde falar que vocês vão conseguir o seu milagre, onde falarem para você que aquela dor vai passar, vocês estão indo. Deus tem pedido para vocês meditarem nessa noite, assim como Ele tem pedido para eu meditar. Onde a gente tem depositado a nossa confiança? Por que a gente deixou de confiar nele? Em Êxodo 16, quando o povo saiu da Terra Prometida, eles ficaram murmurando e dizendo que não tinha, que lá no Egito tinha fartura, que eles não passavam necessidade. Só que eles estavam olhando para trás e esquecendo do que o Senhor havia prometido para eles. Eles tinham acabado de ser libertos. Assim como a mulher de Ló, Deus trouxe uma promessa para eles, que eles viveriam numa terra prometida, onde eles poderiam viver de forma livre, mas tinha algo lá atrás que estava preso com eles. Tinha algo que aprisionava eles. Algo que prendia eles. E assim tem coisas na nossa vida que nos aprisionam. Às vezes é um casamento que o marido me ama, mas ele me bate. Quantas pessoas a gente não vê, quantas mulheres têm vivido num casamento aprisionadas. Não, mas ele só me bateu porque ele tinha ciúmes, ele só fez isso comigo, mas ele me ama. Um trabalho, não, eu não consigo ter tempo para minha família, eu não tenho mais saúde emocional, mas eu ganho bem nesse trabalho, eu não posso sair desse trabalho, eu tenho que ficar nesse trabalho.
Mas você não é feliz, mas eu tenho que ficar porque eu ganho bem. Ou até mesmo no ministério. Eu tô indo no ministério, né? Eu tô dando um exemplo, não que eu estou indo, né? Mas você vai no ministério, vai para uma igreja e você vai lá e só ouve a palavra. Naquele momento você é edificada, mas quando você volta para sua casa, tudo volta ao normal. Você se esqueceu daquilo que você recebeu. Você se esquece daquilo. Você se esquece da promessa, você deixa de confiar. Quantas de nós vivemos postergando aquele passo que a gente precisa dar? Como eu tenho falado, né, para a chave que eu recebi, que para você receber a bênção, você tem que estar disposto a sair. E quantas de nós ficamos postergando o nosso milagre, a nossa vitória, a nossa cura, a nossa libertação, porque temos medo de olhar para frente. Muitas vezes preferimos continuar naquilo que está ruim, porque é ruim, mas eu já conheço o ruim, então eu não quero experimentar algo novo, porque pode ser pior. Então eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo de dar aquele passo, eu tenho medo de sair. A gente precisa lembrar de quem nos sustenta é Jesus. É Ele, é Deus que nos sustenta. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. O que tem aprisionado a vocês a ponto de vocês realmente não confiarem em Deus, a ponto de vocês acharem, ficarem aonde está por medo de viver algo novo? Eu sempre falo aqui que ter fé é dar um passo sem ver, né? Sem ver o chão. É isso que é isso que é ter fé. Você pisar sem ver o chão. É confiar realmente no Senhor, né? De todo o seu coração. Tem um versículo que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, não é sobre o que passou, porque o seu entendimento você vai falar, mas eu já sofri, mas eu já conheço, mas eu já... Esse é o seu entendimento. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor, e não no meu próprio entendimento. Porque, às vezes, a nossa cabeça, ela nos aprisiona, a nossa cabeça, ela pensa coisas que a gente não deveria, a gente deixa agir, às vezes, pela emoção, né? Então, a nossa cabeça nos trai muitas vezes. Nos trai. E Deus quer que a gente tenha intimidade, não que a gente venha a ser como Pedro, que olhou para o vento e esqueceu do que Deus tinha prometido. Deus falou, vem para mim, vem. Ele não falou assim, vem que você vai morrer. Ele falou, vem, você quer vir, vem. Eu tô aqui te esperando. Tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com a salvação. A nossa vida, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que crer em Deus, a gente tem que crer no que ele tem feito. Se sua cabeça, por algum momento, tentar te trair, você tem que lembrar das coisas boas que ele já fez. Em nenhum momento ele disse que você ia viver uma vida totalmente perfeita. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pois eu venci o mundo. Essa semana eu ouvi uma pregação do David Leonardo, e aí ele falava, né, sobre a morte de Jesus, né? A palavra se cumpriu, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou conforme a sua palavra. E quando a gente fala, Jesus foi crucificado, ele foi morto. E realmente já não há mais susto, nossa, Jesus morreu, ele foi crucificado, você já não fica tão abismada. Por quê? Porque você sabe que ele ressuscitou. Essa foi a palavra dele, e ele ressuscitou. E é isso que a gente tem que crer. Tem que crer na palavra que ele deu para você, para sua vida. Ele não está aqui só para te fazer sofrer. Tem certos processos que a gente vai ter que viver porque a gente precisa aprender. Ele disse que a gente teria aflições. Muitas vezes é no momento de deserto, é no momento de sofrimento que você está aprendendo, é no momento de dor que a gente aprende a se virar, que às vezes a gente aprende a confiar mais nele, porque depois do deserto vai vir a bonança, vai vir
né, você vai viver o seu milagre, mas é nesse momento que a gente realmente se entrega, que a gente se coloca nos pés dele. Talvez se Judas realmente tivesse intimidade com Deus, se ele tivesse andado realmente com Deus, e adquirido todo aquele conhecimento, se ele tivesse entregado a confiança em Jesus, por mais que ele tivesse traído Jesus, talvez ele não teria se matado, porque ele sabe que Deus, ele nos ama, e ele sabe exatamente as ações que a gente vai tomar. Ele sabe exatamente as ações que a gente vai tomar. E talvez ele não teria se matado, porque ele saberia que Deus iria perdoar ele. Jesus iria perdoar ele. Só que muitas vezes a gente deu uma falha, a gente já não quer mais falar, não, já errei, eu não tenho jeito. É igual o pessoal, né, fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Não, então eu errei e eu não vou mais buscar Deus. Mas Deus sabe que nós somos humanos, que somos falhos, ele conhece a nossa fraqueza. Todos os dias a gente tem que buscar ser melhor, mas a gente não deve se crucificar quando a gente erra. Deus tem compaixão de nós, ele nos perdoa. Eu tenho conversado muito isso com a minha terapeuta, porque uma das coisas que me fez ter crise de ansiedade era isso. Muitas vezes eu me crucificava, eu me colocava num lugar que eu não deveria me colocar. Eu me cobrava muito de ser perfeita, de tentar ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional. Só que não tem problema de eu buscar ser melhor todo dia. O problema é eu querer me crucificar sempre. A gente todo dia tem que buscar ser melhor. Mas se não deu certo, se você errou hoje, bola para frente, assim como num jejum. Quantas aqui de vocês já foram fazer um jejum? E aí, vou fazer um jejum de alimento. Passa 2, 3 horas você naquele jejum, de repente a pessoa, então um negócio, trouxe esse chocolate que você tanto gosta, e sem querer você come, você fala, caramba, quebrei meu jejum. Não, nossa, deixa, agora eu vou comer mesmo. Não, Senhor, me perdoa. Eu comi esse pedaço aqui de chocolate, mas eu não lembrava, Senhor, me perdoa, eu vou começar, vou de novo, Senhor. E Deus vai te perdoar, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o íntimo. Ele nos conhece no íntimo. Ele nos conhece no íntimo, mas Ele quer que você conheça Ele no íntimo. A gente precisa se preparar para a vinda dele, assim como aquelas virgens que eu já falei, né, a parábola, a história das 10 virgens, tinham as virgens prudentes que estavam esperando pelo seu noivo. E a gente precisa estar preparada para a vinda do noivo. A gente precisa realmente confiar nele, entregar a nossa esperança, entregar a nossa confiança. Ele tem feito tantas promessas, tem tantas promessas que eu recebi dele e que eu estou no aguardo dele. Eu estou no aguardo dele, eu confio nele. E parece que quanto mais está perto de viver aquele milagre, parece que mais difícil as coisas ficam. E é nesse momento que a gente tem que crer e falar, amém, Senhor. Quanto mais está apertando, agora eu sei que o milagre está perto. E não falar, Senhor, agora não vai ter jeito, Senhor. Não, dessa vez não vai rolar. Porque, como que eu vou comprar esse carro, Senhor? Agora eu estou toda endividada. Como, Senhor, que eu vou casar se eu estou toda endividada? Como que eu vou arrumar um emprego se eu estou com a saúde, minha saúde não está boa? Como, meu pai, que eu vou casar se eu só brigo com o meu namorado? A gente só vive em pé de guerra. É nesses momentos que a gente realmente tem que depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. É quando parece que tudo vai dar errado, é que Ele vem para nos mostrar que a última palavra é dele, que Ele tem o melhor para nós. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? No versículo de Mateus, ele diz assim, entrem pela porta estreita, pois é larga e a porta é ampla, o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada, o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Porque é no aperto, é no deserto que a gente encontra ele.
É naquele momento mais difícil que a gente realmente se prostra, que a gente coloca a nossa fé nele. Mas ele não quer que seja só naqueles momentos difíceis também. Ele quer que a gente busque ele com fé, com esperança, naqueles momentos bons também. Devemos depositar, assim como eu deposito a confiança no meu filho. Todo dia, vocês, muitas aqui são mães, e eu tenho certeza que vocês levantam e falam assim: eu estou levantando hoje pelo meu filho, porque eu vou trabalhar para dar algo melhor para ele. Não, eu estou trabalhando porque eu preciso dar algo para o meu pai e para minha mãe. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. É isso que o Senhor espera da gente. Que a gente viva cada dia sem olhar para trás, sem olhar para o tamanho do problema. Diga para Deus, diga para o problema que você tem um Deus maior. É isso que ele quer que você confie nele, que você confie que não há nada, 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 nada maior que ele está sempre cuidando dos detalhes e que independente do processo, independente do quão difícil esteja sendo sua vida, do quão a sua saúde está debilitada, de quanto tempo você está desempregada, de quanto tempo você está solteira, de quanto tempo você está esperando aquele filho, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas a gente tem que depositar a nossa esperança, a nossa confiança nele. A gente tem que levantar todo dia buscando ser melhor. Nós temos que todo dia buscar ser melhor para um dia buscar a salvação. Buscar estar perto dele. Hoje eu tenho muitos propósitos na minha vida, eu tenho muitas metas, mas a coisa que eu mais quero é que quando ele vier, eu possa ser resgatada por ele. E quando eu penso que falta, né? Eu preciso melhorar todos os dias. E eu falo, Jesus, falta tanto, mas eu preciso, Senhor, me ajuda. Tem horas que eu oro e falo, Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Pai, a te buscar com mais intensidade. Me ajuda a te buscar com mais intimidade. Me ajuda a estar mais perto de ti. Eu sou tão falha, eu sou tão pecadora, mas todos os dias eu quero ser melhor, Senhor. Me usa. A nossa oração tem que ser, Senhor, vai na minha frente, me usa, me ajuda a ser melhor, me ajuda a estar mais perto de você, me ajuda a ter intimidade contigo. Usa a minha boca, se eu for falar alguma coisa que não for da tua vontade, que o Senhor venha me calar. Porque ele sabe, é igual eu falei, nós somos humanas, nós somos falhas. Ele sabe disso. Mas toda vez a gente pode trabalhar isso na nossa mente. Então, toda vez que a gente for pensar o tamanho da dificuldade, a gente tem que falar, não, tá quebrado em nome do Senhor Jesus. Eu creio na promessa que o Senhor tem para minha vida. Eu creio que essa dificuldade não é para minha morte. Não é para minha morte. As nossas dificuldades não são para nossa morte. Cada dia que passa, eu tenho pensado nos milagres que Deus fez, né? E igual o Domingo falou, né, da mulher do fluxo de sangue na igreja. Imagina, aquela mulher viveu por 12 anos com aquele fluxo de sangue. 12 anos, e ela teve que passar por aquele processo. Mas ela foi curada. E naquele momento, não só ela foi curada, outras pessoas que talvez nem tinham fé, que talvez estavam no meio daquela multidão só por oba-oba, porque alguém chamou, porque falou, não, vou lá ver mesmo se é isso tudo. Aquelas pessoas puderam ver aquele milagre. O processo que você está passando não é para a tua morte, não é para você se entristecer, e sim para você confiar que independente, por mais difícil, por mais que pareça impossível, vai acontecer. Vai acontecer. É isso que ele quer, que a gente creia nele, que a gente confie que vai acontecer. Jesus morreu na cruz por nós, por nossos pecados, pelas nossas falhas, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele cumpriu a promessa dele, ele está aqui entre nós,
Ele vive aqui, vive dentro de nós, nas nossas casas, né, nos nossos lares, no seu trabalho. E é isso que ele quer da gente, que a gente venha renovar a nossa esperança, e a nossa confiança nele. É com muito amor e com muita paz no coração que eu venho trazer essa palavra, que Deus quer que vocês confiem nele. Então, que nessa noite você possa refletir no que tem te aprisionado, o que tem te segurado e feito você olhar para trás, o que está te segurando que não faz com que você evolua, que você ande para frente, o que você tem feito que não está deixando você confiar, entregar sua confiança totalmente em Deus. Pare, se você puder e tiver um minutinho hoje, na hora que você for dormir, pare para pensar o que tem acontecido que você não tem deixado, você não tem conseguido viver realmente o milagre. O que tem te impedido de viver o milagre? Na minha Bíblia tem uma parte de estudo que diz assim, o retrato da nossa vida de fé. O mar é um retrato do mundo. Nessa passagem de Mateus, né, que Pedro andou sobre as águas, o mar é um retrato do mundo. O barco é o retrato da igreja. A travessia é a imagem da nossa vida. O processo, né, o caminho que o Pedro tinha que andar é a imagem da nossa vida. A tempestade é uma fotografia das nossas experiências. O salvamento é um retrato da nossa salvação. O desembarque, uma garantia da glória vindoura, e o Salvador é o Senhor que vem a nós no nosso barco. Então, que vocês possam refletir essa noite, que vocês possam deixar Deus entrar na vida de vocês, que vocês possam confiar, entregar a confiança de vocês em Deus, que vocês não venham olhar para o tamanho da tempestade, que vocês não venham olhar para o tamanho do vento. Ontem aqui choveu muito à tarde e onde eu moro venta muito, muito, muito. E começou a ventar e tem um empreendimento aqui do lado e subia poeira cinzas e tem na frente da minha sacada tem um coqueiro e o coqueiro ficava balançando assim. Eu achei que o coqueiro ia até cair. E aí eu falei assim, brincando, meu filho tem medo de chuva, aí eu falei, Benjamin, fecha a janela. E aí ele foi rapidamente fechar a janela. E aí ele falou assim, mamãe, será que vai ter um terremoto? Aí eu brinquei, falei brincando, falei assim, será? Mas eu sabia que, né, não ia ter um terremoto aqui, que aqui é quase impossível. Mas eu falei assim, será? Aí na hora ele começou a chorar e falou assim, mamãe, não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Calma, filho, calma. A nossa confiança está em Deus. Deus está nos guardando. Ele nos protege. Vamos orar para Deus? Vamos orar? Ele, mas eu não quero morrer. Eu falei, mas a gente não vai morrer. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Eu tenho tantas coisas para viver. E Deus sabe do meu coração. Ele sabe que eu todo dia venho buscando ser melhor. Tenho meus erros, meus pecados, minhas falhas, muitas, muitas, muitas. Mas todo dia eu venho buscando. E é isso que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar em Deus, confiar naquele que nos guarda, que disse para a gente que a gente teria aflição, mas que a gente tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, eu só queria, para finalizar, para não estender mais, né, não dizer mais o que Deus pediu para eu falar, eu queria deixar aqui algumas palavras, na verdade, para vocês pensarem que eu anotei aqui, que é intimidade, confiança, não olhar para trás e ser obediente. Pedro foi obediente. Ele foi, quando Jesus falou, venha, ele foi. Só que por um momento, ele deixou com que talvez a mente, as coisas do mundo, fizesse com que ele voltasse para trás, porque ele afundasse. Então, que a gente venha ser obediente, que a gente venha fazer o que Deus mandou a gente fazer. Por mais que o que você está passando
como eu disse, por mais que muitas vezes a gente fale, não, mas eu prefiro ficar aqui. Ruim por ruim, eu vou ficar aqui porque eu já conheço esse ruim. Mas confia nele, ele tem o melhor para você. Ele tem grandes coisas para acontecer na sua vida, mas ele precisa que você confie nele, que você estenda a sua mão e que você ande até ele sem olhar para o lado, sem olhar para o tamanho da tempestade, sem olhar para o tamanho do vento, para por quão esteja forte o vento. Que vocês venham ser obedientes e caminhem até ele, sem deixar com que aquele barulho externo, com que aquelas coisas externas venham fazer com que vocês venham afundar. Isaías 12 diz assim: Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força, o meu cântico, e Ele é a minha salvação. Então tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com a nossa salvação e tem a ver com a eternidade, porque se estamos aqui é porque um dia, se Deus quiser, a gente vai se encontrar lá na eternidade. Então, que vocês possam confiar e depositar a esperança no Senhor. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria agradecer. Como eu disse, esse grupo, ele me fortalece a cada dia. Ele tem feito cada dia eu querer buscar mais. Eu estou de férias esses dias, então hoje eu pude sentar aqui, começar a anotar, colocar umas coisas aqui. E eu espero que Deus tenha falado com vocês assim como Ele tem falado comigo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre a palavra? Quer contar algum testemunho antes da gente pegar os pedidos de oração? Silvana, quer falar? Pode falar. Eu quero sim, que eu não estou me aguentando aqui. Boa noite, a paz a todas. Eu quero agradecer a Deus porque do começo até agora, Deus tem falado tudo o que eu estou passando. Eu tive um dia muito complicado, estou passando por um problema de saúde. Eu cheguei a falar com meu esposo em que eu já não estava mais aguentando. Eu estava quase fazendo uma besteira. E que, ao mesmo tempo que eu sinto alegria, eu sinto a confiança, vem uma voz, vem uma coisa muito ruim e tira todo aquele meu brilho, toda a minha alegria, me deixa ficar ansiosa, nervosa, desesperançosa. Agora de noite eu estava aqui em casa, preparando a janta, meu esposo ia sair com meu filho, e eu coloquei os louvores aqui. Inclusive, Thalita, se você der essa oportunidade, eu não vou cantar, mas eu vou pedir para você colocar, porque Deus está tocando muito forte aqui no meu coração, e é confirmação do que eu estou passando em um louvor. Esse louvor, ele tocou aqui no meu celular e Deus se fez presente aqui, me visitou, e eu já senti uma alegria muito grande. Já tem não sei quantas reuniões que eu não participo, e hoje eu senti muito desejo, muita vontade. O meu Wi-Fi aqui da minha casa caiu, eu estou aqui com a minha internet, está ruim, mas Deus permitiu de eu estar aqui. Eu estou muito feliz, porque Deus falou, até os sinais que eu pedi, as palavras que eu falei para Deus colocar na sua boca, Deus colocou. Eu estou muito feliz, peço a oração, que me ajude em oração, porque não está sendo fácil o que eu estou passando, mas eu creio que Deus já está chegando para me socorrer. E todo esse pensamento, tudo isso que está passando por mim, está querendo me destruir, já foi desfeito, já foi quebrado em nome de Jesus. Porque desde o começo do louvor até a última palavra que você tem falado agora, e eu estava aqui me segurando, falei, Senhor, eu nunca falo. Senhor, sou fraca, sou errante, mas o Senhor conhece o meu coração, o nosso coração, Ele conhece. E o louvor eu escutei numa igreja, o Senhor me visitou na igreja e hoje eu escutei de novo. Eu sei que é assim, para ti eu vou. E esse louvor, ele é assim, um acalanto, é a mão de Deus sobre nós para que a gente confie nas promessas do Senhor. E é isso, Deus abençoe, peço que me ajude em oração, para que o Senhor me faça forte para suportar a tempestade
e que o nome dele venha a ser glorificado e testemunhado. Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, Silvana, glória a Deus. Amém, meu Deus. Como eu disse, todas as vezes que eu venho trazer a palavra, eu tenho dor de barriga, eu fico... E o inimigo, ele se levantou quando eu falei que eu ia trazer a palavra. Ele se levantou, ele se irou, ele quis trazer guerra, mas eu falei, Senhor, eu não vou desistir, eu vou levar a palavra. E quando eu sentei aqui, eu senti uma paz tão grande, tão grande. Então, eu creio que Deus queria falar com você, Silvana, e eu espero que ele tenha falado com outras pessoas aqui, porque eu realmente senti uma paz muito grande, e a gente vai orar pela sua vida. Eu vou pedir para as meninas, como o YouTube não deixa eu subir o vídeo com louvor, eu vou pegar os pedidos de oração, e aí eu paro de gravar, e a gente ouve o louvor. Amém? Pode ser? Amém. Na verdade, eu acho que eu já posso parar de gravar agora. Vou parar de gravar, e aí a gente faz